paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bom com vocês? Vou tentar fazer com que o vídeo de hoje seja uma coisa bem rápida e não repare se vocês escutarem algum barulho de coisas, construção assim, é porque meus vizinhos resolveram pegar hoje o dia pra fazer reformas e coisas assim, né? Então, o vídeo de hoje é uma temática meio polêmica, aliás, meio não completamente polêmica, porque mesmo para quem lê a Bíblia, sempre há algumas não, muitas controvérsias, né? E em relação a isso, eu sempre ouvi dizer muito assim, na internet mesmo, principalmente, que... Eu sempre ouvi dizer as pessoas dizerem que quando você ama a Deus, quando você serve a Deus, mesmo assim a gente não consegue sempre pensar em coisas felizes, né? E esse pensamento de coisas tristes, às vezes, provavelmente, assim, na maioria das vezes, é um dos motivos que fazem com que a gente deseje a morte, né? Porque quanto mais próximo de Deus você é, quanto mais firme o seu relacionamento, mais o diabo bate em você, né? Então, mas eu sempre li muito na internet que o fato de você ter um relacionamento com Deus não significa que você nunca vai desejar a morte. Só que assim, porque todas as pessoas que eu conheço que se converteram, tipo, tanto as que têm uma fé maior, um relacionamento mais estreito, quanto as que não têm, pelo menos que as que meditam na Bíblia, né? Eu nunca vi, assim, elas dizerem que desejariam a morte, ou que gostariam de partir dessa pra uma melhor, o mais rápido possível. É claro, desanima a vida, desanima, sim, é claro, desanima com todo mundo, mas, sei lá, os problemas nunca foram de fato motivo para essas pessoas chegarem a esse ponto de quererem se matar, assim. E eu sempre ouço as pessoas dizerem que o fato de ter relacionamento com Deus não significa que você não vai pensar em suicídio, mas de todos os relatos na Bíblia de histórias de mulheres e homens, só teve um único caso de uma pessoa que se suicidou. E tanto que a Bíblia, inclusive, relata que esse foi oficialmente o único caso, o primeiro caso de suicídio no mundo, que foi o do rei Saul. Lembra do rei Saul, rei antecessor ao rei Davi? Ele foi se afastando de Deus. Ele achava que servia a Deus, mas ele foi se afastando de Deus. E Deus falava ele fazia uma coisa, ele fazia outra, Deus falava ele fazia outra coisa, ele fazia outra. Ele foi desobedecendo a Deus demais, até que o próprio Deus fala que não era nem morno nem frio, tinha vontade de regurgitar ele assim, porque ele não sabia o que queria da vida. Assim, ele dizia que queria ser rei, que queria que servia a Deus, mas obedecer que é bom não obedecia. E isso entristeceu demais o coração de Deus. Então, a Bíblia própria relata, eu não lembro qual versículo, depois eu vou pesquisar e colocar aqui, que Deus, assim, literalmente vomitou ele, porque se você, ou você serve a Deus. Não tem essa de meio termo. Com Deus não existe meio termo, ou é ou não é. Então, é relatado na história dele, inclusive, que ele se suicidou. Que ele foi o primeiro caso de suicídio. Foi, inclusive, na última batalha dele. Acho que o filho dele, inclusive, parece que morreu nessa batalha, o Jonatas. E estavam tentando pegar ele a todo custo. Queriam matar ele a flechada. E antes que ele morresse a flechada, ele pegou e enfiou uma faca, assim. Não, aliás, uma faca não, uma espada, assim, nele. Outros dois profetas, desde as histórias da Bíblia que eu lembro agora, outros dois profetas, assim, pediram pra eles a morte. Só que em nenhum momento eles foram lá, eles apenas tentaram buscaram de alguma forma o suicídio. Eles não tentaram cortar os pulsos ou fazer qualquer outro método que fosse possível para a época para o suicídio. Inclusive tem aqui, vou olhar aqui na Bíblia, eu até separei aqui, o profeta Moisés, que era o maior profeta na época dele, quando ele estava guiando os hebreus para a Terra Prometida, aqui em Números, no capítulo 11, no versículo 15. Nessa época aqui, eles estavam, tipo, andando já alguns dias, meses, na verdade, pelo deserto. Acho que provavelmente eram dias. O povo tava reclamando muito que queria comida, que queria isso, que queria aquilo. Ficavam falando que estavam insatisfeitos porque lá no Egito eles tinham vidas de reis, que eles tinham do bom e do melhor, e não era bem assim. Pra você que leu a Bíblia sabia muito bem que eles eram tratados como escravos, então eles estavam reclamando de barriga cheia. E Deus oferecia tudo pra eles no deserto, mesmo no deserto, ainda assim Deus estava lá, não privava eles de nada. Mesmo assim, eles iam até Moisés o tempo todo reclamar, ó, queremos carne, queremos comida, queremos isso, queremos aquilo. Eles nunca estavam satisfeitos com nada. Então, de tanto eles reclamarem de tudo, Moisés teve uma hora que ele simplesmente falou, chega, não aguento mais. Ele pegou, ele subiu ao monte, ele foi orar pra Deus, foi orar a Deus e inclusive falou assim no versículo 15. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Essa frase dele não foi apenas mata-me, apenas falar por falar, como às vezes muita gente fala assim, tipo, ai meu Deus, eu quero morrer. Não, isso não é assim dessa forma.
O peso que, afinal de contas, ele estava guiando, através de Deus, estava guiando uma nação, um país pelo deserto. Ou seja, não eram 5, 10 pessoas reclamando com ele. Eram milhares de pessoas, milhões de pessoas, porque naquela época o povo de Israel se multiplicou muito rapidamente no Egito, então eles viraram uma verdadeira nação, só que ainda assim uma nação escravizada. E no deserto, não eram apenas poucas pessoas, eram muitas pessoas indo até Moisés reclamar, pedindo comida, pedindo isso, pedindo aquilo. Então Moisés cansou e ele realmente orou e falou: não aguento mais, Senhor, tira a minha vida. Mas ele não falou por falar como nós falaríamos por falar às vezes, ele realmente orou pedindo para Deus tirar a vida dele, porque ele não aguentava mais isso. E outro profeta que também pediu a morte, mas não por ter uma relação péssima, mas simplesmente por ter uma relação forte, porque estava sendo muito perseguido, foi o profeta Elias no Monte Horebe. Logo depois que teve o negócio da chuva, que ele orou para que não chovesse, e a esposa do Acabe, que era o rei na época de Israel, a Jezabel, quem conhece a história da Jezabel sabe que ela era uma bruxa em forma de gente. E depois de muitas perseguições da Jezabel, prometendo tirar a cabeça dele e tudo, por causa de muitas coisas que tinham acontecido, ele ficou com medo de fato, ele pegou e fugiu pro deserto. Aí aqui, se eu não me engano, no capítulo 19, em 1 Reis, no versículo 4, ele fala assim, o seguinte: ele mesmo foi, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zembro. E pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias, para quem conhece a história dele, sabe muito bem que ele simplesmente foi o maior profeta da época dele. Logo após veio Eliseu, que inclusive teve a porção dobrada do espírito dele, ou seja, teve a unção dobrada, tipo, muito mais forte. Então, pra vocês terem noção, mesmo sendo o maior profeta daquela época, com todas as perseguições, porque ele foi perseguido de morte, a Jezebel jurou: se eu não tirar a vida dele, que retirem a minha, porque ela jurou, colocou homens, colocou capangas dela atrás dele, e ele foi para um deserto. Então, ele se sentiu tão pressionado com tudo que estava acontecendo, com todas as ameaças da Jezabel, que ele de fato simplesmente orou e falou: Senhor, me leva. Porque ele realmente não estava aguentando. E nós temos duas coisas em comuns entre Moisés e Elias. Os dois eram grandes profetas na época deles. Tinham um relacionamento como nós, provavelmente, talvez não conseguimos sonhar nunca em ter, porque eles tinham uma relação tão próxima com Deus, uma unção tão forte, que é até difícil de conseguir imaginar, porque a gente praticamente não encontra uma unção assim, um relacionamento assim hoje em dia. E mesmo com tamanha fidelidade, com esse relacionamento tão forte, com todos os problemas, perseguições, ainda assim eles desejaram a morte. E eles não tinham um relacionamento fraco com Deus, era um relacionamento forte. Por que eles não tentaram se matar? Por que eles pediram para que Deus levasse a vida deles? Primeiramente, porque, como homens de Deus, eles sabiam que a única pessoa que pode decidir sobre a vida e sobre a morte, que tem o poder sobre a vida e sobre a morte, era Deus. Jesus não tinha vida terraída, não tinha conseguido deixar a vida da morte, não tinha pisado na cabeça do diabo. Portanto, ele não era conhecido como Cristo, o Senhor, e não tinha a chave da morte. Portanto, quem tinha esse título superior era o Deus. Poderíamos ler isso na Bíblia, sim, que eles tentaram se usar, poderíamos, mas esse não foi o caso. Por quê? Por causa do relacionamento deles, porque era um relacionamento forte. Não é uma coisa que a gente simplesmente consegue explicar assim com palavras. Só quando você tem um relacionamento forte assim com Deus, um pouco parecido com o que eles tinham, é que você consegue entender que você simplesmente não vai sentir medo. Tipo assim, claro que você vai sentir medo em algum momento da sua vida, mas não é uma coisa assim que você necessariamente fosse ver com medo todos os dias. Porque Deus guarda a nossa vida. Ele sempre guardou e sempre vai guardar. Eu não posso, assim, em minha opinião, que eu não posso afirmar que uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, realmente ela vai ficar tentando se matar. Porque, na verdade, nós sabemos muito bem que Deus tem o controle sobre a vida e sobre a morte. Então, ao invés de eles tentarem se matar, eles desejaram a morte, porque eles sabiam que o controle da vida e da morte não estava sobre a decisão deles, estava sobre Deus. É claro, sim, Deus tem escrito os nossos dias no livro da vida dele, e que ele sabe, realmente, infelizmente, que tem pessoas que vão se suicidar e outras que apenas vão pedir a morte, como fizeram Moisés e Elias. Mas esse poder, de fato, não cabe a nós, cabe somente a Deus. Então, se você chegou nesse vídeo e, por favor, não me xingue por causa disso, porque tá na Bíblia, não fui eu que falei, isso foi a Bíblia. Se você chegou nesse vídeo procurando sobre esse negócio de suicídio, sobre formas de evitar, não sei, eu só quero que você lembre de uma coisa. Deus te ama,
Ele te quer vivo, viva, porque ele deu propósito na sua vida. Se você já reconheceu o propósito, mas tá meio com desânimo, com vontade de desistir, não desista. Não desista de jeito nenhum. Porque não teve uma única pessoa que foi até o fim com o propósito de vida do Senhor, com o chamado do Senhor, que sentiu arrependimentos. Moisés tinha um propósito, o propósito dele era era libertar o povo e guiar o povo pelo deserto, apesar de ele não ter pisado em Canaã. E Elias era Elias, né? Ou um grande profeta, um dos maiores que a Terra já viu. Então, é claro, não vou dizer que nós possamos ser como Moisés e Elias, porque a nossa fé não chega nem perto da fé que esses homens tinham, mas não sei, a gente pode sempre melhorar nosso relacionamento e não desiste. Eu sei que as lutas não são fáceis, eu sei, eu também já tive muitas vezes vontade de morrer, eu confesso. Eu já cheguei a pedir, inclusive, pra Deus, Deus, me leva. Não é fácil dizer isso, chegar a dizer isso numa oração, mas pra gente chegar a dizer isso numa oração é porque a coisa tá muito ruim na vida e porque a gente realmente não tem mais muitas esperanças, mas não desiste não, cara, moça. Não desiste não, porque ainda tem muito chão pela frente. Não importa qual a sua idade, não importa. Deus não precisa que você tenha uma idade específica para ele trabalhar na sua vida. O Abraão, a história do Abraão na Bíblia começa com 75 anos. Ele recebeu a promessa de um filho com 75 anos. E a idade dele foi avançando, avançando, avançando. 75 anos. Não importa se você tem lá, sei lá, 30, 40, 50 anos. Deus não depende de idade para começar uma obra na sua vida. Você pode, por exemplo, sei lá, se converter aos 40, 50 anos, 60 anos, e pode, sei lá, morrer daqui a um dia, 2 dias, 3 dias. O importante é estar nos caminhos do Senhor. Então, se você está nos caminhos do Senhor, buscando Ele, apenas persevera. Eu não vou dizer que isso seja fácil, porque não é. Quanto mais próximo nós ficamos de Deus, pior a luta fica, mas fica pior de uma forma que só vivendo para saber. E claro, cada batalha individual, cada dificuldade vai ser uma na vida de cada pessoa, mas não desiste não, porque vai valer a pena no final, mas vai valer muito a pena mesmo. Ok? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo também ou em cima, né? Não sei se até lá o YouTube vai ter mudado. Deixe um comentário também nesse vídeo e compartilhe também, que vai ajudar muito o canal. E também convido vocês a se inscreverem no canal, porque vai sempre ter conteúdo enquanto Deus me permite postar, enquanto Deus me permite gravar, vai ter sempre muito conteúdo, inspirações de Deus. E é isso, que elas possam todas elas abençoar a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo no seu coração e tchauzinho!